E agora, oficialmente, boa noite. O maior dos milagres, hein? Escola de Paz 55. E nós queremos louvar a Deus pelas suas misericórdias, pelo privilégio de mais um ano que Deus nos deu, nos guardou e muito mais que a gente nem sabe, né? Coisas maravilhosas. E alguns recadinhos então antes da gente começar. Vamos lá, Karina. Isso, vamos para os nossos recadinhos, né? Nós temos aí o encontrão chegando dia 4 de janeiro. Se você ainda não está no grupo, dá tempo ainda de entrar. Quem já está no grupo, está quase chegando aí a data final aí para as inscrições das feiras, feiras de ciências, feiras do empreendedor. Então, quero todo mundo lá, tá bom? Todo mundo lá no encontrão dia 4 de janeiro, começar 2026 já em clima de estudos, em clima de atividades, em clima de brincadeiras em família, só coisa boa, tá bom? Então, o recadinho mais importante é esse aí, do Tão encontrão, tão aguardado. aguardado, as crianças empolgadas, formatura, coralzinho. Então, todos aí que fazendo planos para ir, por favor, dá ali, chama a gente no Telegram, a gente colocar vocês do grupo, tá bom? Então é isso, vamos orar para começar a nossa reunião de hoje, que é uma reunião muito especial, uma reunião de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E Deus é bom o tempo todo, nas, ah, nas alegrias e nas tristezas também. Ele é bom o tempo todo, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E todas as situações que Deus permite na nossa vida são para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso preparo para o céu. Então, tudo que acontece conosco, nós temos que dar glórias a Deus e agradecer a Ele, porque Ele é um bom Pai. Ele não deixa nada acontecer conosco que não seja para o nosso bem. Então, vamos pedir a presença dEle e começar a nossa reunião de hoje, que o tema é o tema mais importante de todos esse ano, né? O maior dos milagres. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de nos reunir para estudar um assunto tão importante, também para expressar nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem operado em nossa vida, em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor permite em nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é um bom Pai e o Senhor nos ama, ama tanto que enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Então nós confiamos que tudo que o Senhor permite na nossa vida é para o nosso bem. E nós agradecemos por todos os milagres que o Senhor realizou na nossa vida nesse ano, quer aqueles que nós sabemos e aqueles que nós nem sabemos. Nós te louvamos por tudo. E pedimos a tua presença agora nesta reunião. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hum, muito bem. Pega uma fadinha ali para mim. Acha aqui o texto também. Do barquinho. Do barquinho. Como é que foi esse ano na sua vida? Sei que esse é um momento em que todos nós partimos para uma reflexão, grandes coisas que Deus fez, grandes vitórias que tivemos, mas eu tenho certeza que teve muito mais. E eu queria compartilhar nesse culto de gratidão a Deus, começando com algumas coisas marcantes que aconteceram na vida das famílias, dos alunos, que nós ouvimos esse ano. Então, como é que a escola e como é que Deus conduziu todas as coisas? Nós jamais imaginaríamos que chegaríamos aqui, 22 de dezembro, dessa maneira. Nós não tínhamos ideia. E Deus nos conduziu de uma forma grandiosa, de uma forma especial. Esse ano começou recheado de calamidades naturais. A gente viu que foi um ano de muito sofrimento no mundo. Foi um ano de muito sofrimento com famílias, pessoas que perderam seus trabalhos, pessoas que foram atingidas por doença, problemas familiares, por denúncias. Ou seja, nós tivemos situações que foram desafiadoras. E Deus nos trouxe até aqui. E hoje, nesse maior dos milagres,
Eu gostaria de entender, conversar e pensar um pouquinho o que que Deus tem por trás de tudo isso. Porque se Deus é capaz de fazer um milagre, de restaurar uma pessoa da doença, por que não fazer o milagre de impedir a doença? Se Deus é capaz de nos dar um novo trabalho, por que não fazer o milagre de não perder o trabalho? Então, qual é o verdadeiro milagre que está realmente acontecendo? O que que Deus tem por trás disso? E a gente vai ver o que que isso tem a ver com a verdadeira educação. Porque essa é a essência daquilo que nós somos chamados. Então, quando nós somos chamados para servir, quando nós somos chamados a ensinar os nossos filhos a terem o coração na obra, representando o Senhor Jesus, a grande questão é que o milagre precisa acontecer. Que milagre é esse, não? Muito bem. Algumas coisas marcaram alguns eventos, né? Foram muito marcantes esse ano. Desde tanto os dois encontrões que tivemos, as excursões, os encontrinhos, nas viagens, todos foram muito agraciados. Eu vou pedir licença de vez em quando, que ainda estou me recuperando, vocês vão saber do quê. Então a tosse eventualmente vai vir, então paciência um pouquinho, eu vou precisar de... Mas eu decidi fazer a reunião mesmo assim, porque o milagre é muito grande. É muito grande. Mas então, como eu estava falando, ninguém foi ferido. Aqui nos nossos encontrinhos aqui na sede, foi tão especial, foi tudo tão bom. Nós vimos com as crianças tantos momentos que nos alegraram de ver ali aquele coração puro, onde elas estavam focadas em passar bons momentos juntos. Isso não tem preço. Isso são coisas que nos marcam de uma forma muito especial. E de uma forma muito inusitada, nós tínhamos vários projetos para esse ano, mas surgiu uma oportunidade repentina da Escola Vida Campestre ser representada em algumas atividades, algumas reuniões campais nos Estados Unidos. E isso mudou muita coisa. Isso acabou que mudou bastante coisa. Enquanto isso, dentro das famílias, as famílias ficavam comentando e trazendo para gente situações de luta, e vocês acompanharam no mural algumas situações dessas, situações de luta realmente fortes, né, com questão do conselho tutelar, e nós tivemos um milagre gigantesco nesse meio tempo, que é, por exemplo, um promotor de uma das famílias que estava sendo acusada, quando ele viu o conteúdo e a forma como estava sendo conduzida a educação dos filhos, diante da promotoria, ele falou para a família: não, continuem o que vocês estão fazendo. Vejam, Deus está atuando de forma poderosa em pontos-chave da nossa vida. Deus está atuando, sem nós percebermos, de formas maravilhosas, movendo corações de autoridades. Fala se isso não é um milagre. Isso não é um milagre tremendo, um milagre inesperado. Aí vem a questão: outras famílias não tiveram esse milagre dessa forma. Estão lá lutando até o final. E o milagre não acontece? Pelo contrário. O milagre da resiliência. O milagre de nos levar a criar dependência com Deus. Esse é o maior milagre. E agora você já sabe. Por que que às vezes nós temos a resposta positiva e às vezes a gente tem uma resposta que não é positiva no momento, mas vai ser lá na frente? Às vezes é negativa, mas nos leva a uma busca maior. É por um simples motivo. Um simples motivo. Nós chegamos ao final dos tempos. Maranata, o Senhor logo vem, está às portas antes do que nós imaginamos. Mas a nossa fé não está pronta. E precisamos do grande milagre que Jesus quis realizar com os seus discípulos. Olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês movem montanhas. Nós estamos descobrindo que nós ainda não sabemos depender só de Deus. Nós queremos buscar apoio, familiares, parentes, autoridades, pessoas de confiança. E é o tempo hoje nós buscarmos apoio exclusivamente de joelhos no chão no Senhor Jesus Cristo.
E os nossos filhos precisam aprender isso pelo nosso exemplo. E então poderemos andar pelo está escrito, por onde Jesus andou. Essa é a essência da verdadeira educação. A gente fala assim, olha, tá lá em Apocalipse 14:12, né? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas versões falam a fé em Jesus. Para que a gente tem fé em Jesus? É para adquirir a fé de Jesus. E o que é ter fé de Jesus? É quando está tudo caindo, tudo desabando, ele está descansando, porque confia no Pai. Ou seja, não faz diferença. Ele tem a plena certeza de que não faz a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, essas experiências que nós vivemos, nós vemos milagres de respostas positivas. E eu digo milagres de respostas ainda não positivas. Como sim o milagre de criar a fé que nos preservará nesses últimos dias. Lembrem-se de que nós estamos aproximando do tempo em que teremos que viver, igual está lá em Daniel 12, angústia qual nunca houve. Nós estamos nos preparando, sendo preparados para viver um tempo em que nada que possamos imaginar poderá descrever nem por um pouquinho o que teremos que enfrentar. Isso não é para a gente ter medo, é para a gente ter joelho no chão, é para a gente clamar pelo maior dos milagres. Voltando aqui então à questão ali da experiência da escola nos Estados Unidos, tivemos ali uma oportunidade impressionante. Ouvimos uma frase lá que foi marcante, um dos pastores falou, olha, os Estados Unidos são o maior campo missionário do mundo. É o país onde mais tem necessidade de missionários, porque ali o berço do protestantismo hoje não conhece mais o que é a fé de Jesus. Não conhece mais o que é viver Jesus. Tem religiosidade, mas não tem a verdadeira religião. Que triste isso. E de uma forma inusitada quando nós somos chamados a levar lá. O que é que brilha? O seu exemplo. O exemplo de cada família aqui, dedicando esses momentos da sua vida, abrindo mão de tudo. Para quê? Para levar os filhos a aprenderem a seguir o modelo de Jesus. Às vezes a gente fala, né, vê o desafio com os nossos filhos, vê a resistência, vê as crianças vão crescendo, vão ficando mais tinhosas. Há uma luta contra o eu. Sim, verdadeira educação é isso. É para despertar a luta contra o eu. Porque se não há luta, é porque o eu está sendo satisfeito. E isso é terrível. Um milagre maior que Deus quer realizar é a morte do eu. É dependência total. Já estou crucificado com Cristo. O eu não vive mais. O eu, agora quem vive é Cristo em mim. Será que nós podemos dizer isso? Tenho certeza que ainda não. E se nós não podemos dizer isso ainda, nossa fé é vã, tudo que fazemos é em vão. Por isso que precisamos focar para que esse seja, pela graça de Cristo, o nosso alvo, o milagre, porque isso não é simplesmente um chamado ao mandamento, mas é uma promessa. Olha que privilégio. Então ali nós vimos pessoas que ficavam assim olhando como se fosse a coisa mais diferente do mundo, porque é um país onde tudo é muito tecnológico, muito rebuscado. Fazer homeschool naquele país tem que ser tudo muito preparado. E de repente você vê que com coisas simples, tendo a Bíblia como livro-texto, isso pode ser alcançado. Que privilégio. Queridos irmãos, depois disso nós pudemos visitar os pontos chave ali de como pessoas há 500 anos, 400 anos, deixaram tudo para viver a fé pura, para que a sua consciência não fosse violada. Olha o significado disso para nós hoje em termos do Mar dos Milagres. Isso tocou muito, muito profundamente o coração da nossa família. Tocou demais. Essas coisas foram assim. Como assim? Eles abriram mão de tudo e não estavam interessados em mais nada, a não ser que a sua fé fosse inviolável. Irmãos, que pequenininho que eu me senti. Queridos pais, sabe quando você vê assim? Eu achava que minha fé era pequena. Pobre de mim. Descobri que não tinha fé. Isso é verdadeira educação. Espelho. Mostrar o tamanho do milagre que eu preciso. E eu vi ali,
né, vendo ali os peregrinos, onde eles aportaram. Muitos perderam a vida, outros foram auxiliados, né? E vem a história ali do Dia da Ação de Graças. Fora isso, como que Deus desperta um povo para voltar à fé pura da palavra, preparando para o dia do julgamento. O julgamento de Deus já começou. Nossos nomes estão prestes a ser passados em revista. O que será o resultado? Será que nós temos esse pensamento contínuo e vendo naqueles locais que é real, que realmente as profecias aconteceram, a queda de estrelas, a lua em sangue, o sol escuro, nós somos nesses locais onde essas coisas aconteceram. Irmãos, não tem como isso não mexer. Não tem como a gente sair igual. Deus está tocando o seu povo. E Deus, a gente via lá pessoas sinceras em todos os lugares. Pessoas que estavam buscando e não conheciam. E quando eles nos viam assim, né? Fardadinho aqui, camiseta da escola, eu perguntava, o que é isso? Sim, né? Nós três lá, o que é isso? O que é a Escola Vida Campestre? E a gente compartilhava. Simples como possa ser, o que é a Escola Vida Campestre? São famílias. São famílias. Só isso. Escola Vida Campestre são famílias. Nada mais do que isso. Famílias que estão reconhecendo sua fragilidade aos pés do Salvador e pedindo pelo maior dos milagres. E isso tocou os corações. Nesse contexto, nós fomos eh, até até a casa lá onde mora a neta da Little Amy, né? Quem fez o quadrangular sabe. A Little Amy, pequena Amy, que ficou vovó, que faleceu há 2 anos. E ela, filha de missionários, grande experiência missionária, a gente conhece essas historinhas aí. E a pequena Amy, a Karina tá falando para explicar quem que é a pequena Amy, né? Pequena Amy são as historinhas que ficam no final lá do material bíblico, né? Do Pedra Angular. Então sempre tem a historinha do Boodle, todas aquelas historinhas lá, as historinhas missionárias, são a respeito dela de quando ela era pequenininha, lá na região ali do norte da Índia, né? Onde era a Birmânia, hoje ali no Golfo de Bengala. Então, essas são histórias missionárias para inspirar os nossos filhos a serem missionários. E ela fundou o Ministério Minha Bíblia Primeiro, My Bible First, e nos cederam esse material que serve de base bíblica para o ciclo Pedra Angular. E ali então nós já tínhamos contato com eles, e tal, fomos visitá-los. E ali, nossa visita, o principal motivo da visita era para conhecer todo esse trabalho. Conhecer o projeto missionário do Ribeirão Fundo, conhecer a Escola Vida Campestre, conhecer as famílias. E ao final, então, eles viram que riqueza de currículo, tudo já casado, e nos fizeram um pedido para que nós traduzíssemos o material para que ele pudesse estar disponível para a família nos Estados Unidos. Irmãos, isso não é um milagre? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós que recebemos a mensagem, nós que estamos aqui por conta desse povo agraciado, que foi escolhido por Deus para viver a mensagem pura e levar isso para o mundo inteiro. Nós sendo chamados agora a devolver as bênçãos que nós tivemos. Então, na nossa gratidão a Deus, ao recebermos o maior dos milagres, a condição é que esse milagre não pode ficar para nós. Nós precisamos devolver. E nisso, juntamente com tudo o que nós vimos, nós ficamos falando, Senhor, o que vai acontecer daqui para frente? E aí a vida daquele povo, a gente viu a necessidade, a distância de Deus, tudo o que está acontecendo. E vimos o quanto eles estão carentes de ter uma experiência com Jesus. Tem experiência de igreja, mas não tem experiência com Jesus. Como que isso vai ser transformado? E nós falamos, Senhor, que pequenez nossa, que chamado, o que que nós temos aqui? E vimos que realmente os sinais estão se cumprindo. As profecias a respeito dos Estados Unidos, elas estão em andamento hoje. Nós vimos com os nossos olhos lá. Está tudo acontecendo, não é futuro. Nós estamos podendo viver isso hoje. Isso causou, no mês de julho, um profundo, uma profunda mudança no nosso coração, da nossa família. Entendendo de que maneira Satanás quer nos
que é evitar que nós alcancemos esse milagre. Nós oramos ao Senhor uma oração muito, muito difícil. Muito difícil. Nós falamos, Senhor, nós reconhecemos agora um pouco, sobre abrir os nossos olhos um pouco, do nosso despreparo para o tempo que está à nossa frente. Nós reconhecemos um pouco do despreparo para cumprir o chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então nós gostaríamos que o Senhor fizesse tudo o que fosse necessário para salvar a nossa família. Colocamos a nossa vida sobre o teu altar. Toma ela de tuas mãos, mas faça tudo o que for necessário e salve a nossa família. Os irmãos sabem o que significa uma oração dessa, né? Será que nós estamos prontos? A gente não fez essa oração porque achava que estava pronto. O Senhor, estamos apavorados. Mas mais apavorante ainda é ver o tamanho do milagre que não é possível realizar ainda porque a gente está aqui. Nós estamos aqui clamando ao Senhor. Por favor, salve a mim, salve a Karina, salve a Grazi, para que possamos cumprir o teu chamado e realmente ter a fé de Jesus. A fé que nos levará ao final, a fé que nos levará a representar esse Jesus que as pessoas não conhecem mais. Senhor, conhecemos tanto da Bíblia e não faz o efeito. Por quê? Faça o que for necessário para nos salvar. Tudo bem, voltamos. Tivemos encontrinho, as coisas foram bem e algumas coisas começaram a acontecer na nossa vida. Eu vou contar uma delas agora. Algumas coisas peculiares, mas um fato inesperado. Como os irmãos sabem, em 2005 eu tive um câncer, né? E desde então Deus mudou muito, muito a nossa vida. Foi um câncer missionário. Pude aprender muitas coisas lá. Nós estamos aqui no campo, hoje tudo existe por causa desse câncer. Porque Deus fez a reviravolta na nossa vida. Falou, o que você está vivendo não tem jeito mais, agora muda. Muda tudo. Não tem mais o que fazer. E periodicamente eu fazia os meus exames para acompanhar se está tudo bem. Os irmãos sabem do nosso estilo de vida, né? Eu procurei estudar muito sobre a vida anticâncer. Então isso tem sido, né? Não só uma vida saudável, mas uma vida terapêutica, porque a gente tem visto o que tem acontecido, né? É uma explosão de câncer no mundo. Então a gente queria ajudar outras pessoas e evitar também, que quem já teve uma vez é muito sério. E desde então, eu tenho uma inflamação crônica que ninguém conseguia rastrear. E a base do câncer é a inflamação, né? Muito bem. Então, em setembro, eu fiz os exames, foi tudo bem, foi tudo em ordem. Tava tudo ok. Aí, até que no dia 25 de outubro, meu aniversário, eu tive parecia uma crise de vesícula, uma dor aqui. Eu já estava no Brasil. Nesse meio tempo, a gente estava se preparando para ir lá para o Nordeste, apresentar a escola, né, para várias famílias, que a gente abre aqui, que é outro milagre também, né, que aconteceu. E deixa um pouquinho, né, vamos continuar a história. Mas aí a gente estava se preparando para ir lá apresentar a escola para famílias educadoras, que não conhecem a verdadeira educação, estão focadas na educação clássica, ou seja, muitos planos. E essa questão da tradução dos materiais, e planos para lançamentos para 2026, muita coisa ali que a gente já vinha trabalhando arduamente para continuar com os projetos da escola. No dia 26 tivemos o Contrinho e eu estava com muita dor. A dor aqui do lado, né? Assim, na vesícula. E aí essa dor passou. 2 dias depois veio, uma barriga estufada muito grande e tal. Não estava bem. Depois passou. O fato é que chegou ali no dia 11 de novembro e eu fui pra. Falei, não, agora tô precisando de ajuda. Isso aqui não tá normal. Nesse meio tempo eu comecei um detox. Fiquei uns dias no suco. Comecei ali, não, vou aliviar aqui porque tá difícil de comer. Vamos aliviar, deixar tudo certinho. Quando nós chegamos ao hospital, naquela manhã, eles me examinaram, fiz uma tomografia. O médico sentou na frente do computador e demorou para falar com a gente. Começou a ler, 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 ler. Aí você já sabe, né? Alguma. Não foi um exame curtinho. O laudo dava mais de uma página. E ali então foi diagnosticado que eu estava com um tumor
no cólon, obstruindo o meu intestino. Estava a ponto de entrar em colapso, chamam de isquemia, né? Ou seja, ele iria estrangular, ia perder a irrigação, ia perder o resto do intestino inteirinho. Ele era no começo do intestino grosso. Então ali eu estava num risco de vida iminente. E eu tinha que ser operado urgentemente com câncer super agressivo. Eu não tinha nada antes. Irmãos, o que aconteceu? De repente, você vê, a vida está tudo em ordem, de repente tudo muda. De repente tudo muda ali, a gente, Karina e eu no consultório, a gente vendo aquilo. Senhor, qual o propósito? Na mesma hora que você sente aquela impotência, você sente a mão da onipotência. Deus falando, estou contigo. E a Karina, no mesmo instante, ouve a voz do Senhor falando, isso não é para a perdição, é para a salvação. A promessa estava ali, nós sabíamos, mas as coisas começaram a ficar muito ruins. E naquele dia eu já cheguei num ponto, comecei a não conseguir tomar água. E o fato é que fui fazer todo o preparativo para entrar para a cirurgia, para nos prepararmos. E naquela noite eu comecei a colocar para fora todos os meus eletrólitos. E eu comecei a falecer. Na noite do dia 11 de novembro para o dia 12, eu literalmente vi que eu tinha chegado ao fim. Irmãos, a gente não está preparado para isso. O que significa isso? Olha tudo o que aconteceu. Eu comentei com vocês tantas coisas, tantas bênçãos. O que aconteceu? Só que não dava para pensar em mais nada. Deus então envia o seu anjo. Anjos humanos, mãos sábias, o Josias, né? Pai da nossa escola, enfermeiro. Ele veio nos socorrer de madrugada. Que bênção, Josias. Deus te abençoe. E ali, com os recursos simples, ele conseguiu me estabilizar. Eu estava antes, né? Eu estava com muita dor, o abdômen completamente estufado. Ia ser uma cirurgia terrível, de alto risco. Uma cirurgia que ia deixar resquícios e, enfim, ia tirar uma parte do intestino, uma cirurgia de emergência. E ali, depois desse evento, quando Josias me estabilizou, me hidratou, eu consegui dormir e acordei com todo o meu abdômen já normal, bem melhor, sem dor e já preparado agora, né, para enfrentar uma cirurgia. Então veja só, Deus me levou para uma situação de extrema crise, ao ponto de chegou ao fim, acabou, não tem mais. E aí, nas orações ele vem e reverte isso. Ou seja, eu estava despreparado e uma situação de extrema foi o que me preparou melhor para aquela cirurgia. Olha que coisa sem nexo na cabeça, na mente humana. Deus poderia ter evitado a cirurgia. Deus poderia ter me avisado desse tumor antes, mas não. E o milagre não aconteceu? Esse foi o primeiro milagre. Primeiro milagre da gente entender que o primeiro milagre tinha acontecido aquele que ele falou para Karina. Não é para perdição, é para salvação. É um milagre da gente confiar, porque a fé não é nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós não vemos. Irmãos, nesse momento, quando eu fui para lá, naquele dia, Deus foi fazendo um milagre por trás, que enviou um outro pai da escola, uma pessoa maravilhosa, o Dr. Saulo, o maior especialista em medicina diagnóstica aqui da nossa região. E talvez de outros lugares, porque ele é reconhecido em todos os lugares aqui. Uma pessoa excepcional. E ele nos levou ao, ao professor de proctologia, que reuniu a equipe dele com a equipe oncológica. E o que era para ser uma cirurgia de emergência virou uma cirurgia especializada. E eu caí nas mãos dos melhores profissionais da região em menos de 24 horas. E eles, veja, era emergência. Como que ia reunir essa equipe toda? Somente por um milagre de Deus. E esse milagre é realizado por elementos humanos, por agentes humanos. Deus começou a trabalhar de várias formas.
Irmãos, Deus cuidou de todos os detalhes dessa cirurgia. Mas quando eu entrei, eu fiquei muito debilitado. Vocês viram? Estão vendo, né, que eu perdi peso? Porque naquele período ali, nesses 2 dias, foi assim, debilitante. A gente cai de uma forma muito rápida. Nessa hora, o cirurgião foi muito claro pra gente. A cirurgia é de altíssimo risco. Ou seja, há chances de você não voltar. Vejam que Deus, mais uma vez, não dava pro limite. Não era o que eu queria escutar. E quando me prepararam, e chegou a hora para ir pro centro cirúrgico. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível é você pensar que você pode dormir e só acordar depois, né? Na manhã da ressurreição. Falei, Senhor, eu não estou preparado para isso. Eu confesso que eu caí num momento de muita angústia, muito medo. Eu fui levado ali para um local, numa sala do pré-operatório, numa sala de um centro cirúrgico, e fiquei um tempão lá. E eu estava muito agoniado, muito agoniado. O Espírito Santo vem falar, filho, canta. E ali eu comecei a cantar, irmãos. Comecei a cantar em questão de alguns minutos. Uma paz tão grande entrou no meu coração. Uma paz tão grande. E Deus simplesmente falou: Filho, eu estou cuidando de tudo. Começa a lembrar dos milagres que estão acontecendo com você. Por que ter medo? Lembre-se dos milagres. Olha o que está acontecendo. Eu estou cuidando de tudo. Irmãos, a gente sabe que Deus está cuidando de tudo, mas você fala assim: Mas, Senhor, eu não vou acordar. Filho, eu estou cuidando de tudo. E Deus foi acalmando meu coração. Eu lembro que eu cantei muitas vezes: Que segurança sou de Jesus. Eu cantava, cantava, cantava. Fiquei muito tempo ali. Deus me deu muito tempo, tempo suficiente para acalmar. Quando eu cheguei e a anestesista falou comigo, olha, eu vou colocar aqui primeiro uma máscarazinha de oxigênio em você. Na hora que ela colocou a máscarazinha, depois a gente vai colocar anestésia. Primeiro isso aqui. Eu sei que eu nem vi ela colocar a máscara. Minha calma foi tão, tão grande que eu dormi antes da anestesia. Olha o milagre, irmãos. Olha o milagre da paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece, que só Jesus pode dar. É a paz na tempestade, onde Jesus promete que Ele está ali. E o que mais importa? Esse é o grande milagre que tem que fazer na nossa vida. E esse milagre eu tive que fazer. Tive que passar por ele. Naquela hora, quando a gente não entende o que vai acontecer, né? Eu dormi. 3 horas depois, eu não sabia que era 3 horas depois, eu escuto a Karina. Karina falando comigo. Davidson, Davidson, deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. E eu vou contar agora o que aconteceu nesse meio tempo. Uma coisa espetacular. A expectativa deles, primeiro, era que eu não ia, não ia resistir. Além de, se eu resistisse, que meu intestino iria ter que tirar um longo pedaço dele. E no final ainda teria que usar a colostomia, aquela bolsinha, porque não ia ter como. Eles falaram que eu não tinha resistência para fazer emenda. Se fizesse a emenda, ia dar um problema que eu depois ia ter que tirar, então não poderia fazer emenda, ter que usar a bolsinha. Irmãos, quando eles terminaram a cirurgia, falou assim, foi um sucesso. O meu intestino estava limpinho, como se eu tivesse feito um preparatório para a cirurgia. E por conta disso, eles tiraram muito menos do que seria necessário. Foram 17 centímetros, mas foi muito menos do que seria necessário. Foi quase metade do que teoricamente é necessário. E foi possível fazer a emenda. Foi possível grampear tudo direitinho. Não teve nenhuma contaminação na cavidade abdominal, nenhum tipo de problemas. E eles falaram: olha, foi como se fosse uma cirurgia eletiva. Irmãos, que milagre é esse? Que milagre extraordinário é esse? Veja, Deus não me privou de passar por isso, mas Ele me deu a melhor cirurgia possível, o melhor resultado possível. A mão do Senhor estava ali na mão do cirurgião, cuidando de tudo isso. Esse é o nosso Deus. Não sei por quê, mas o fato é que é ali. Mas aí o cirurgião falou: olha, daqui você não sai.
vai ser difícil você sair do hospital. Sua recuperação vai ser muito complicada. E ele temia que eu não resistisse à recuperação do pós-operatório. Ainda voltando um pouquinho, enquanto a Karina estava ali, a angústia, né? A esposa ali, eu estava dormindo, mas ela estava angustiosa, orando a Deus. Naquele período, Deus mandou uma pessoa para ela para confortar. E sabe o que essa pessoa falou para confortar ela? De outras coisas, né? Falou: Você conhece o Ribeirão Fundo? Gente, na sala de espera de cirurgia. Era um senhor que estava aguardando também a sua esposa lá que estava fazendo cirurgia. A gente está em Bragança Paulista. Você conhece Ribeirão Fundo? Aí o cara falou: Sim, conheço, tal. A gente, inclusive, faz um projeto com as crianças lá. É verdade? O meu sobrinho vai nisso daí. E ele gosta muito. E é uma pessoa que está com a gente desde o começo lá. Irmãos, que consolo, que alegria. Deus usou uma pessoa para vir nos relembrar do chamado que ele nos deu. Para quem não conhece, o Ribeirão Fundo é um projeto missionário que os alunos aqui da região, que fazem parte da escola, eles se dedicam semanalmente para colocar em prática o que aprendem e ajudar as crianças daquela região. E de uma forma muito singela, muito singela. Atividades simples, contar histórias, cantar, brincar. E isso contagiou toda a comunidade. E Deus, na hora do consolo, ele fala: Filho, acabou. Lembra de onde eu te chamei? Eu estou com você. Então, essas coisas assim, a gente vê que não tem, não são coisas que são por acaso. Deus começa a conectar os pontos para que a gente tenha confiança nele. Voltando à questão lá da nossa recuperação no hospital. Recuperação no hospital, logicamente, né? Questão da dieta. Os irmãos sabem que a nossa dieta é uma dieta restrita. Hum. E agora, o que que a gente faz? Conversa com o nutricionista, que bondosamente nos deu uma carta para que pudéssemos levar e preparar a comida da forma como nós achássemos melhor. Entendamos isso, irmãos. Deus cuidou de detalhes pequenos. E ali no hospital, pudemos fazer tudo o melhor possível, sem abrir mão de nenhum princípio. Deus proveu. E qual é o resultado disso? A expectativa, na melhor das hipóteses, eram 10 dias de internação. Irmãos, em 5 dias. Em 5 dias eu estava recebendo a alta. Louvado seja o nome de Deus. E muito bem. Saí do hospital. Não tomei um analgésico. Não tive dor. E a progressão da cura, uma forma miraculosa. Hoje, o Josias olhou assim e falou: Deus, olha para sua barriga, nem parece que teve um corte. Foram 30 pontos. O negócio foi muito grande, a decisão foi grande. Tá fazendo 5 semanas que fui operado. É muito recente. Nós vemos o que Deus está fazendo conosco. E por que isso? Para nos dar o grande chamado de orar e entender que Ele está no controle. Nós estávamos desesperados nesse meio do caminho porque é muito grave. É um câncer coloretal. Tinha 20 gânglios, todos eles já ali com a metástase. Mas a cirurgia pôde limpar toda essa parte. Mas, irmãos, as incertezas vêm. A gente não entende o que que aconteceu. Mas se Deus fala, eu não tenho que entender. Isso aconteceu para a glória de Deus. Lembra do cego? O que que aconteceu com ele? É ele que pecou ou os pais que pecaram? Não, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E entender que o milagre que tem que acontecer na nossa vida é para a glória de Deus. É o grande desafio. Irmãos, nós precisamos de uma fé que sobreviva a isso. E hoje eu estou aqui, podendo dar esse testemunho. E ainda assim, não posso esquecer dos milagres, né? Obviamente. A grande questão, quando vai voltar a fazer xixi? Esse eu operei na quarta. Esse foi assim, na UTI. Também acharam que eu ia ficar dias na UTI. Eu saí em questão de horas. Voltei pro quarto. Aí depois, na sexta-feira, recebi no pôr do sol o milagre da minha bexiga voltar a funcionar. E agora o intestino?
A sentença é: você vai ter no mínimo 6 meses de diarreia. No sábado de manhã, o meu intestino funcionou, normalmente, sem dor, sem diarreia. Irmãos, olha que milagres que vão mostrando, fala, Deus está fazendo toda a costura, tá tudo certinho. Mas eu tô ali, tô operado, operado de um câncer. Sim, mas Deus está no controle. Então, o que importa? O que importa é que eu dê glória a Deus. E Satanás, ele quer nos levar a situações como essa, para ver se nós vamos murmurar, se nós vamos questionar a Deus. Mas por que, Senhor? Cuidei tanto. Eu fiz isso a vida inteira. E agora isso aqui comigo, mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E assim, muitas coisas, né? Reclamar da dor, reclamar motivos para reclamar na hora que você está ali, naquele ambiente hospitalar, você tem todos. Mas Deus deu tantas coisas tão boas pra gente. E você começa a lembrar e ver. E colocamos o propósito diante de Deus, de somente agradecer. E como isso tem sido um efeito de cura. Que cura maravilhosa poder agradecer. E eu pergunto para você, aquele dia que quase eu não fui nem para o hospital, sabia que é porque eu não podia tomar água? Você já agradeceu porque você pode tomar água? Pois é, irmãos. É desesperador não poder tomar água. Desesperador. Uma coisa assim inimaginável. A dor que isso dá. Não poder engolir. Nós temos que agradecer, irmãos, porque podemos tomar água. E depois o desespero de não poder fazer xixi. Você agradeceu porque você pode fazer xixi, porque pode ir ao banheiro? Irmãos, o que é isso? Foi a maior vitória ali. É um desespero absurdo. Quem já ficou, quem já passou por cirurgia sabe. Você tem que colocar aquela sonda. É horrível. Você não tem paz. Nada consegue te dar tranquilidade. É uma dor insuportável. É uma agonia. Porque você não consegue esvaziar a bexiga. Eu nunca tinha agradecido por isso. Então, para que o maior milagre aconteça, nós temos que nos lembrar das beneficências do Senhor. Eu quero ler aqui um texto de Salmos, Salmo 103. Alguns salmos marcaram a nossa vida, eu vou ler com vocês aqui alguns deles. Nesse período, né, tem marcado aqui esses dias que nós estamos passando, mas esse traz logo no começo Deixa eu justamente ver. essa descrição. Diz assim, ó, Entendi. aqui, ó, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Não esquece de agradecer que a gente pode tomar água. E que essa água vai ser para nutrir esse corpo, que é para honrar, para que nós possamos servir ao Senhor. E será que a gente esquece de tomar água? Nunca esqueça, mas nunca mais esqueça de tomar água. Não perca esse privilégio. Irmão, você já agradeceu porque você pode virar na cama? Mudar de posição. Como é horrível você ficar numa posição só. Que dores Tem que chamar o outro tremendas. pra te virar. Chamar o outro para te virar. A gente pode virar na cama. Não te esqueça de nenhum dos benefícios. E a caminhada. O remédio que o médico mandou. Veja que médico do Senhor. Falou, se você quiser sair do hospital, você tem que caminhar. Saí da UTI, fui operado na quarta. 24 horas depois, já estava no quarto. Ele falou, você tem que caminhar. Levantei na cama e dei 3 passos. Com ajuda. Com ajuda, muita ajuda. Mas caminhei. Na sexta-feira, com um esforço terrível, terrível, consegui caminhar um pouco mais. Na quarta, eu caminhei dentro do hospital por 3 horas. Na quarta, no sábado. Que andando, tudo que eu podia. No domingo, outro tanto, só que trechos maiores. Andando. E foi quando eles falaram: você pode sair daqui. Aí me seguraram um dia a mais, né? Falaram: não, você vai na segunda de manhã. O Mas médico quer te ver. o médico quer te ver e saí de lá caminhando. Com todas as minhas funções em perfeito estado. Comendo, deglutindo,
tomando líquido, caminhando, fazendo exercício. Queridos irmãos, esse milagre, ele vem para compor o maior dos milagres. Fala assim, filho, você está desesperado porque você tem um futuro incerto. Mas aqui o milagre é você entender que você tem que depender de mim porque eu estou cuidando de cada detalhe do seu corpo. E foi uma recuperação também depois interessante. Depois de 3 semanas, eu fui ao consultório do meu cirurgião, porque ele pediu que queria me ver, né? Pra tirar os pontos e tal. Quando eu cheguei lá, ele parecia que estava vendo um fantasma. Ele tinha certeza que eu não ia me recuperar. Eu cheguei lá em pé, conversando, andando bem, normal. Ele falou: Tá tudo bem com você? Você não tem dor? Você não tem nada? Eu falei: Não, doutor, tá tudo em ordem. E apalpou minha barriga. A ascite tinha quase desaparecido, a água, né? Fica ali, na cavidade abdominal. Ele olhou os pontos. Você tá muito bem mesmo, né? Que bom. Como é que é esse negócio vocês fazem mesmo aí? Como é que chama? Sua A dieta? sua dieta aí, vocês são o quê mesmo? Não sabia nem falar. Ó, continua fazendo o que você está fazendo, que tá muito bom. A preocupação deles é que nossa dieta não fosse dar conta da cirurgia. Ah, proteína, né? Principalmente Verdade. por causa da proteína, né? A preocupação deles era o aporte proteico, porque sem a proteína eu não teria cicatrização. E realmente eu estava debilitado, estou ainda, né? Em recuperação. Mas, irmãos, vocês veem como que Deus atuou, como que Deus costurou. Isso fazendo, sendo um testemunho para outras pessoas. Acho que o plano de Deus é o melhor. O plano de Deus dá certo. Mas às vezes a gente não enxerga. Isso é o que nós temos aqui. Eu queria aqui comparar com uma historinha aqui de Mateus. Mateus tem aqui no capítulo 8 de Mateus, se você quiser acompanhar comigo ali a partir do verso 23. Jesus acabou o dia, estava ali ajudando várias pessoas, fez vários milagres. Ele tinha feito uma coisa importante. Ele tinha curado o servo do centurião. Ele falou: Nunca vi tamanha fé em Israel. Um estrangeiro em Israel sendo exemplo de fé para todos. E tudo aquilo que eles viram curou a sogra de Pedro, foi na casa dele, né? Os discípulos viram, ele expulsou demônios. Foi um dia cheio. E Jesus fala: Agora nós vamos para o outro lado. Estava cansado. Ele viu que os discípulos também precisavam de repouso, mas os discípulos precisavam de um milagre. Milagre que eu também preciso. E ali, ele entrou no barco e os discípulos seguiram ele, diz o verso 23. E o verso 24 diz que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo. Essa história aqui, ela revela exatamente o que Karina, eu e a Grazi passamos. Vejam que é repentino. Você vai para um lugar que você quer descansar. E de repente acontece o maior caos que vai tomar sua vida. Mas quem mandou eles irem para lá? Foi Jesus. Jesus que mandou eles irem para lá. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Mas o que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. As tempestades que são desesperadoras para nós são as tempestades que Jesus, pela fé, passava dormindo, porque ele olhava para a verdadeira tempestade, que é a tempestade da falta de fé, a tempestade dos nossos pensamentos, a tempestade da nossa desconfiança. E ele, o que era a tempestade para Jesus? Era a incredulidade do povo, era ver a nação judaica não aceitando o chamado. Isso era a grande tempestade que enchia o coração dele, que cansava ele. Mas naquela tempestade, ele estava tão entregue nos braços do Pai que dormia. Ele não dormia como o grande Salvador, como o grande Criador. Ele dormia como um ser humano, como você e eu, plenamente nos braços do Pai. Irmãos, nessa tempestade, eu estava como os discípulos. Os discípulos, dizendo, seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. No momento do limite, depois que eles tentaram de tudo, homens que foram testados na sua habilidade,
na sua experiência, na sua profissão, eles ficaram em desespero. E quando acabaram os recursos, eles buscaram Jesus. Notem que esse câncer, esse evento, ele veio ligado justamente a algo que eu estudei a vida inteira, que eu tentei praticar. Então eu me identifiquei com isso. Os meus recursos foram falhos. E na hora final, eu me desesperei também. Mas aí, no meio do desespero, quando tudo que eu sabia falhou, eu falei, Senhor, salva-me. E Jesus se levantou. Magoado com os discípulos, magoado comigo, ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus não queria isso, falou: Não precisa disso. Eu estou com você no barquinho. Fui eu que te trouxe para cá. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E essa história toda foi muito rápida. Foram coisas assim muito sequenciais e nós nem podíamos imaginar, mas Deus trouxe essa bonança. Eu estou aqui ainda com alguns resquícios, né? Essa tossezinha ainda tem a ver ali com resquício de pós-operatório, mas estou aqui pela graça de Deus. Irmãos, já faz mais de um mês que não era para estar aqui. E Jesus me trouxe para cá. Eu sou tão grato a Ele. Porque nessa história aqui, simplesinha desse jeito, ele lembra que, olha, eu repreendo a tempestade, mas eu te trouxe para a tempestade. Apenas creia que eu repreendo. E esse milagre, eu tenho sido levado, Karina, Grazi, a orarmos constantemente para que ele aconteça. O milagre da dependência completa. Entender que é Deus quem está no barco. Então, o que nós fizermos tem que ser para dependermos dele e para a honra e glória dele. Não importa o que aconteça. O que nós precisamos é ter a fé que não permita que nós quebremos nenhum princípio, em nenhum ponto. Sirvamos a Deus em tudo e a Ele demos a glória, a despeito das consequências. E se o meu barquinho tivesse afundado? Eu tenho que dar glória ao nome do Senhor. Mas pela glória de Deus, ainda estou aqui para testemunhar. E Jesus diz assim, depois da bonança, aliás, Mateus revela: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu pedi que Deus não me desse essa ideia aqui. Eles ficaram impressionados porque o mar e, e os ventos obedeceram a Jesus, mas não ficaram impressionados com o centurião e a fé dele. Aqui mostra nossa visão humana. Ah, que bênção que Deus então conduziu a cirurgia. Não, que bênção que Deus me levou para o limite para que eu pudesse me ajoelhar e depender dele diante de um futuro incerto. A cirurgia não é o ponto. É um milagre gigantesco. Estou aqui, mas não é o ponto. O ponto é, o Senhor nos levou a esse ponto, porque nós oramos pedindo a Ele. Não é o Deus que causa o mal que colocou isso em mim, mas Ele permitiu que Satanás me tocasse, talvez no ponto mais sensível em mim, das minhas crenças, do meu estilo de vida, da minha dependência, o ponto que ia me levar para o limite, simplesmente para me ensinar a ter fé e porque Ele queria responder minha oração. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu queria te dizer o seguinte, que se não tiver coragem, talvez a gente não resista ao fim. Chegou o tempo de nós termos coragem espiritual. Não humana. Humana a gente não, imagina, nem sonho. Coragem espiritual. De colocarmos nossa vida sobre o altar e falar, Senhor, faça o que for necessário para salvar a minha família. Eu me coloco aqui. Estou entregando todas as consequências ao Senhor. Porque o Senhor sabe. É o Senhor que me manda atravessar o lago. É o Senhor quem está lá e que vai acalmar a tempestade. Então, se a tempestade vier, me dê essa tempestade, porque eu quero ter essa fé que o centurião teve. Eu quero ter a fé que Jesus teve. Porque sem essa fé nós pereceremos, irmãos. A gente acha que vai resistir ao decreto, a gente acha que vai resistir à pressão. É muito difícil quando você está lá e todo mundo falando:
Você tem que comer proteína, mas nem ovo. Você não vai resistir. Você não vai sair da cirurgia. Você não vai sair do hospital. É proteína? E aí? Proteína que vocês comem muito pouco. Proteína que vocês comem muito pouco, não dá? Só que fazer os exames, a proteína estava boa. E eu debilitado, magrinho, fraco. Mas estava boa. Todos os exames bem. É, está bem. Melhorando. Então vejam. Será que nós isso é um testezinho mínimo. Imagina os grandes testes. Será que eu estou pronto a passar por isso sem entrar em desespero? O que Jesus ficou magoado comigo e com os discípulos é que ele mandou atravessar o lago e eles entraram em desespero. Não é porque eles chamaram Jesus. Nós não podemos entrar em desespero. Hoje a gente entra. Hoje a gente perde emprego, a gente enfrenta problema familiar, a gente trabalha com situações de crise e fica desesperado. O filho não quer ouvir, não quer fazer exercício, de pedra angular, a gente entra em desespero. Irmãos, é hora de ajoelhar. Nós precisamos do maior dos milagres. Eu fiz questão de vir hoje aqui para convocar toda a família da escola para esse momento de preparo para o fim. Momento em que nós coloquemos diante de Deus a nossa necessidade do mar dos milagres. Sabe o que acontece depois que eles chegam do outro lado do lago? Vocês lembram da história? Quando eles chegam no barquinho, depois daquela Finalmente a noite, praia. finalmente a praia chegou. Ai, que maravilha. Que maravilha, que delícia, né? Imediatamente sai ali dos túmulos dois endemoniados, loucos, prontos para atacar ele. E a descrição é que foi um pavor tão grande que eles esqueceram completamente da tempestade anterior. Você quer pedir fé para Jesus? Vai ser de crise em crise. A crise que veio na sequência foi maior. E o que que Jesus Deu fez? saudade da tempestade. Ah, que me dera a tempestade, né? Karina falando da saudade da tempestade. Tão grande foi o pavor que eles tiveram e fugiram. Deixaram Jesus sozinho lá. Aí Jesus o que faz? O que fez com a tempestade? Levanta as mãos. E os demônios são impotentes para atacá-los. Homens de pouca fé. Sua fé sendo testada. E eles falhando. Essa é a minha história. Eu clamo ao Senhor por esse milagre. Porque que eu passe por essa prova. E que agora eu passe pela seguinte também. Que a seguinte está diante de mim. Deus sabe o que Ele tem para mim. Mas eu preciso crer que Ele, na sua mão, vai levantar e vai repreender esses demônios. Amém. E aqueles que foram repreendidos, os demônios saíram. Eles se tornaram veículos de salvação. Numa terra estrangeira. Ali, o que era uma situação escabrosa, desesperadora, foi uma situação de salvação. Lembra que Deus falou para Karina? Não é para perdição, é para salvação. Irmãos, quando nós colocamos nossa vida sobre o altar, não é para perdição, é para salvação. Queria concluir aqui essa noite com esse apelo especial, porque não dá tempo mais da gente achar que a gente vai crescer na fé, na experiência cristã. Acabou tudo, não tem mais o que fazer. Não há mais tempo. Nós não temos tempo, nós precisamos viver na dependência de Cristo como nós nunca imaginamos ser possível. E será que nós estamos dispostos a isso? Diz assim, eu queria ler agora aqui, Salmo 30, que foi outro salmo que nos marcou muito aqui. Diz assim: Exaltar-te-ei, exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste. Não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós, que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos redime, que nos traz de lá, porque lá no abismo, a gente não vai louvar o Senhor. Lá na morte, não tem como a gente louvar a Deus. E Ele nos traz para que nós demos glória a Ele pela nossa vida. Nada do que foi feito é para dizer porque eu sou forte, porque eu fiz algo. É para mostrar a minha indignidade, a minha fragilidade, o meu despreparo. Continuando no verso Salmo 103, diz assim:
Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus perdoa, Deus sara e Deus nos renova. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Estamos prontos para isso, irmãos? Queria te convocar. Faça a decisão com a sua família. Eu sei que nós estamos num momento de gratidão a Deus, um momento onde eu coloquei aqui gratidão pelas coisas mínimas, pelas coisas pequenas, pelos privilégios do dia a dia, mas acima de tudo, coloque a vida diante de Deus como nunca antes. Abandone cada pecado. Não deixe nada impedir que nós demos glória ao Senhor. Eu estava lendo que pessoas não são curadas porque, se fossem curadas, esqueceriam das beneficências do Senhor. Eu falei, Senhor, não, eu quero ser curado para dar glória ao Senhor. Estou aqui para isso. Quero que o Senhor seja honrado. Quero que tudo isso seja para a salvação das pessoas. Mas especialmente, que eu possa receber um milagre. Irmãos, nós vamos orar agora. Mas eu queria muito, muito mesmo. Tome a decisão. Peça, faça essa oração de fé. Senhor, faça o que for necessário para salvar nossa família. E você vai ver que grandes coisas Deus fará. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Nós não temos que temer. Nós temos que temer e esquecer o que Deus fez por nós. Mas Ele está no nosso barquinho. Ele fará o melhor. Que Deus abençoe ricamente. Que possamos aí iniciar em 2026 cheios da paz, da proteção de Deus, imbuídos do seu Espírito. Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós se nós não estamos prontos. A menos que tenhamos a fé de Jesus, nós não receberemos o Espírito de Deus, porque não cremos. Vivamos pelo Espírito. Clamemos, entreguemos como nunca. Estejamos prontos para as provações, lembrando que Jesus está no barquinho e é Ele quem controla tudo. Amém? Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, não tenho palavras para expressar a gratidão por responder nossa oração. Sabemos que ainda tem muitas respostas a virem. Sabemos que há muitas coisas a aprendermos. Mas muito obrigado, Senhor, por nos tocar, nos trazer até esse ponto onde podemos sentir a necessidade de orar ao Senhor, de sentir nossa impotência quando todos os recursos humanos falham e ver que a tua mão está guiando cada detalhe. O Senhor é preciosista. O Senhor nos olha como ovelhas que o Senhor carrega no colo, como se fôssemos a única ovelha. O Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse tanto carinho. E eu clamo aqui, Senhor, que o Senhor toque todas as famílias da nossa escola, todos aqueles que estão buscando sinceramente seguir ao Senhor, que faça essa obra, para que possamos receber o Teu Espírito. E em breve, muito em breve, podemos estar com o Senhor no céu. Senhor, tudo isso eu peço não para nós. Quem somos nós? Nosso único desejo é que Teu nome seja honrado diante do universo. Mostrar que o inimigo ele é vencido, que ele está errado, porque Deus é amor. Eu entrego a minha vida, a vida da Karina, da Graziella, a vida de todas as famílias em tuas mãos, sabendo que o Senhor fará o maior dos milagres, porque o Senhor prometeu, e nós clamamos essa promessa, conforme está escrito. No nome de Jesus, nós pedimos, agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos não têm noção da gratidão a Deus que está nesse momento com vocês. Nunca imaginei que estaria aqui de volta. Deus seja louvado. Orem por nós. A Escola Vida Campestre é isso. Não é uma instituição, é uma família. E na família a gente vive a vida, né? Vivemos juntos. As dores, as alegrias, compartilhamos tudo juntos. Muito obrigado por tudo. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Uma boa noite.
Um abraço a todos.